O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Tiago Apóstolo, Tiago Maior, que é irmão de João e companheiro sempre do grupo mais íntimo de Jesus. Sempre escutamos os relatos mais importantes da vida de Jesus, na sua agonia no Horto das Oliveiras, na transfiguração no Tabor, também em vários milagres, sobretudo a cura da filha de Jairo, em outros episódios, sempre essa trinca: Pedro, Tiago e João. O grupo íntimo, mais restrito de Jesus. Interessante recordarmos a figura de João, juntamente com Tiago, que são conhecidos como filhos do trovão, Boanerges, que quer dizer isso, filhos do trovão. E, a partir disso, nós também intuímos algo sobre a vida de Tiago. Foi uma vida breve, muito intensa. Assim como um relâmpago é breve e intenso, assim também a vida de São Tiago. Interessante recordarmos, ao longo de 3 anos, esteve com o Senhor. Logo após a morte e ressurreição de Jesus, começa esse ardor de evangelizar, de pregar. E diz a tradição que chega até mesmo à Espanha, evangelizando. Ou seja, até o extremo do mundo até então conhecido. Depois de evangelizar, por um breve período, aquele povo também sentiu dificuldades, pois a resistência era grande, sobretudo no início da fé, nem todos estavam de corações abertos. Por isso, conta-se que Nossa Senhora apareceu a São Tiago, consolando que daria frutos o trabalho apostólico realizado naquelas terras. E logo depois ele retorna para Jerusalém e no ano 44 é morto a mando do rei Herodes. Assim, resume-se brevemente a vida de São Tiago. Mas é interessante recordarmos que ele deixa para nós um caminho, não somente o caminho de Santiago de Compostela, que tantas pessoas fazem, mas um caminho espiritual, de tornarmos também intensa a nossa vida a serviço de Deus. Ou seja, que nós possamos de fato compreender que é vivendo bem as realidades da nossa vocação de trabalho, de oração, na família, que nós agradamos ao Senhor, que nós somos fiéis ao Senhor. E ali nós damos o testemunho da nossa fé santa e católica.
que nós possamos aprender de São Tiago, de tornar intensa a nossa vida, de servir a Deus e servir as pessoas, e também, necessário for, nós possamos dar a vida por Cristo. Interessante recordarmos que em tudo ele procurava agradar ao Senhor. Nos Atos dos Apóstolos, que conta o seu martírio, diz: prefiro agradar a Deus do que aos homens. Que nós possamos ter isso a sério em nossa vida. Que nós possamos ter a consciência: eu preciso constantemente defender a verdade. Eu preciso testemunhar Jesus Cristo. E aqui é algo importante. Quando nós falamos dos apóstolos, dos mártires, dos santos, de toda a vida da igreja, nós estamos falando de testemunhas de Cristo. Nós não testemunhamos uma ideologia, não testemunhamos uma ética, nós testemunhamos um fato. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Morreu e ressuscitou por nós. Esse é o núcleo central da nossa fé. O encontro com a pessoa. Tanto é verdade que o Papa Bento XVI dizia: ao início de tornar cristão, nós nos encontramos com a pessoa, Jesus Cristo, que dá sentido e plenitude à nossa vida. Por isso, tudo aquilo que nós fazemos é testemunhar o fato que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Testemunhamos essa verdade. Por isso a igreja cresceu e continua crescendo em meio a perseguições, porque testemunha a verdade. E nós possamos de fato querer testemunhar a verdade em todos os ambientes, defendendo a família, defendendo a liberdade, defendendo a fé. Que nós possamos ter valores, princípios que a fé nos dá. Que nós possamos estar dispostos também ao martírio em nossos tempos. Primeiro martírio que nós enfrentamos, primeira dificuldade, primeira perseguição é a zombaria. Quantas pessoas zombam porque nós queremos ser fiéis a Jesus? O simples fato de ir à missa, o simples fato de confessar com frequência, de se ter uma família, de defender os valores, é causa de perseguição. Para muitas pessoas, isso é algo absurdo e causa espanto e nos acusam de fanatismo. Nós não podemos ceder às pressões que muitas vezes nos querem fazer desistir. Devemos estar dispostos, assim como São Tiago, a dar a vida por Cristo, a defender a verdade. Nós possamos estar dispostos todos os dias a nos tornarmos de fato discípulos fiéis do Senhor. E como nós aprendemos isso? O Santo Evangelho que ouvimos. Quem quer ser o maior, seja o servo de todos. Para nós, reinar é servir. E devemos servir a todos. Devemos servir a Deus, a nossa família. Porque, primeiramente, aprendemos de Jesus: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o maior favor que podemos executar nessa vida, o maior trabalho, é defender a verdade. É sermos coerentes com a nossa fé. Triste quando nós escolhemos ser católicos somente na igreja. Precisamos, na sociedade, ser católicos. Manifestar a nossa fé em todos os ambientes. Pois é precisamente no meio do mundo que nós somos enviados. O Senhor também nos alertou: eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, mostrando quão difícil é, mas com a sua graça, com o seu auxílio, tudo é possível. Nós possamos olhar para São Tiago e querer imitar a sua vida, querer de fato, todos os dias, defender a verdade, defender a fé, defender a família, defender os grandes valores que formaram e moldaram a nossa civilização. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.